Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis, no capítulo 22. A mensagem de hoje ela tem por base os versículos de 1 a 14, do capítulo 22 de Gênesis. Vamos ver um exemplo de paternidade, pensando em Abraão e um momento singular de sua jornada enquanto pai. Gênesis, capítulo 22, do verso 1 ao 14, é um texto conhecido. Vamos ler juntos? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus, verso 2: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como um holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Verso 5, disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão. Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como um holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Amém? Vamos ao Pai em oração? Senhor Deus e Pai, louvado seja o seu santo nome. Te damos graças, ó Altíssimo, porque Tu és eterno, Tu és bondoso, bendito e maravilhoso. Num dia como hoje, Senhor, celebramos a paternidade, celebramos pais, celebramos, Senhor, mães e avós que também cumprem essa função quando há ausência. Agradecemos a Ti, Senhor, porque Tu é o Pai eterno. Obrigado, Senhor, e em nome de Jesus direcione essa mensagem, direcione esse culto, que o Seu nome venha a ser glorificado e mais nome nenhum. Que as vidas, Senhor, possam ser abençoadas, que corações sejam alcançados pelo poder da Tua palavra. É o que te pedimos, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Bom, certa vez, quando criança, estava andando de carro com meus pais e notei que, pela primeira vez, que haviam placas de trânsito. Eu nunca tinha notado isso, bem pequeno, talvez 6 ou 7 anos. É engraçado, quando a gente percebe que algumas coisas ficam na nossa mente, mesmo enquanto crianças. Mas quando percebi aquilo, eu perguntei para o meu pai, para que serviam aquilo? Para que serviam aquelas placas? E ele disse, para nos mostrar os caminhos, para nos explicar os caminhos. Mas eu notei que ele não estava olhando para todas as placas. Ele olhava para algumas, aquelas de regulamentação, olhava para as de sinalização, mas aquelas placas de indicação, que são aquelas azuis e as verdes que indicam lugar, rua, essas ele não olhava.
E eu perguntei para ele, eu falei, por que o senhor não está olhando essas placas? E a resposta dele foi, porque eu já sei para onde eu devo ir. Eu conheço essa região e por ter caminhado por aqui tantas vezes, eu sei os caminhos para onde eles vão. Então eu sei bem para onde eu devo ir. E na minha mente de criança eu respondi para ele, acho que quando eu crescer eu não vou conseguir decorar todos os caminhos para voltar para casa. E ele apenas sorriu e disse, não se preocupe, quando chegar a hora, você vai saber. E é curioso pensar sobre isso, porque uma criança, ao mesmo tempo que ela está interessada em alguma coisa, 2 minutos depois ela já se distraiu, já não precisa dar uma explicação tão profunda sobre o assunto, mas por algum motivo aquilo ficou na minha cabeça, porque era algo que eu entendia que eu não conseguiria compreender. Eram muitas placas, eram muitas direções, eu não entendia como os carros que iam, os carros que voltavam, qual era a direção que eles estavam seguindo ali, qual era a orientação, mas entendi que meu pai sabia, então estava tudo bem. E se ele disse que quando chegasse a hora eu entender, então dá para descansar, dá para ficar tranquilo. O texto de hoje ele pode parecer um pouco dramático para falar de paternidade, uma vez que todos conhecemos essa história, e sabemos que Abraão nem sempre acerta como pai, vide sua questão com seu filho Ismael, mas eu creio que esse é um texto abençoador e muito revelador ao tratar de paternidade. E eu gostaria que pensássemos sobre 5 bons exemplos de paternidade em Gênesis 22, do verso 1 ao 14. Caminha comigo e a gente vai dar uma olhada, então, nesses exemplos, no porquê eu julgo esse um bom texto para falar sobre paternidade. O primeiro motivo, o primeiro bom exemplo, é que um bom pai, ele está sempre diante de Deus. Ele ouve a sua voz e responde. Gênesis capítulo 22, você vai ver o primeiro verso, diz assim, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Deus chamou, Abraão respondeu. Eu gosto disso, é bem simples, né? Ele chama e ele responde. Nós notamos que quando uma criança nasce, o choro é a sua forma de comunicação, é a sua primeira forma de comunicação. Ele não está desenvolvido completamente, né, a criança, então ele ainda não tem noção sobre como se comunicar, de modo então que o choro é a sua ferramenta de comunicação. E por não estar totalmente desenvolvido, nós temos que tratar dessa comunicação por tentativa e erro, não é verdade? Opa, está chorando, vamos dar comida. Continua chorando, vamos trocar a fralda. Continua chorando, será que é sono? A gente vai trabalhando nessa tentativa e erro até conseguir, então, fazer a criança parar de chorar, porque entendemos que a necessidade dela foi satisfeita ali depois dessa relação. Mas isso só acontece porque é uma forma de comunicação rudimentar. Está no início ainda. Conforme ele se desenvolva, não precisaremos mais dessas tentativas e erros. Ele vai conseguir falar claramente. Quando uma comunicação precisa ocorre, é natural que a resposta seja imediata. Eu chamo a minha esposa, chamo ela pelo nome, se ela me ouviu, ela vai responder. É rápido assim. Mas nem sempre as comunicações, elas são imediatas. Às vezes Deus chama e nós não ouvimos a sua voz. Ou às vezes Deus chama, nós ouvimos e não respondemos. Há problema nessas 2 soluções, nesses 2 casos. No caso de Abraão, Deus chamou e ele respondeu. E num sentido mais amplo, você conhece bem a palavra de Deus, a gente sabe que Abraão ele responde num sentido mais amplo o chamado de Deus. Deus o chama para ser pai de uma grande nação, pede para ele sair do meio de sua parentela, para ele ir para uma outra região, e ali ele seria abençoado, e ele de fato o faz. Num sentido amplo e total, ele responde o chamado de Deus. Mas há aqueles que não respondem direito, e há um perigo para isso.
E é por isso que eu entendo que um bom pai, ele está sempre diante de Deus, ele escuta a voz de Deus Pai e ele responde de maneira adequada. Vamos ver um exemplo ruim de alguém que ouve a voz de Deus, mas não efetua corretamente a ação. Está em 1 Samuel, no capítulo 3, no verso 11 ao verso 14. 1 Samuel, capítulo 3, verso 11 ao 14. Diz assim então o texto: E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nesta ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. É curioso, porque no capítulo 4, mais para frente, nós veremos ali o fim do profeta Eli. Ele vai descobrir que os seus filhos foram mortos e ele cai da cadeira, quebra o seu pescoço e acaba falecendo. E termina ali o seu momento dizendo que Eli liderou Israel por 40 anos. Que fim trágico, não é verdade? Um homem que lidera todo um povo. E lembrando que aqui nós ainda não temos reis. Então Israel era liderada por profetas. Ou seja, o líder de Israel morreu de maneira tão triste, tão trágica. Liderou Israel por 40 anos, mas não soube liderar seus filhos. Que terrível isso, que perigoso. O problema de Eli, segundo o próprio Deus, foi que ele sabia que os seus filhos necessitavam de repreensão, mas não os repreendeu. Um pai, e todo e qualquer cristão, que não ouve a voz de Deus, ou que ouve, mas não responde da maneira adequada, trará sofrimento para si e para os seus. É inevitável. Se Deus fala e nós não escutamos, nós colheremos os frutos dessa desobediência ou desse descaso. Mas um pai que ouve a voz de Deus, ele é dirigido por ela e trará bênçãos para si e para a sua família. Em Gênesis, caminha para trás um pouquinho, no capítulo 12, nós veremos o princípio da aliança entre Abraão com Deus. Gênesis, no capítulo 12, do verso 1 a 3, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Note então que a palavra de Deus é uma palavra de bem-aventurança. Ouça a minha voz e haverá benefícios. Um pai, quando fala, ele não tem por objetivo prejudicar seus filhos. Então, quando Deus fala, é necessário que estejamos atentos a ouvir a sua voz. Não sejamos como Eli, que sabia dos pecados de seus filhos, mas não os repreendeu. Às vezes, a repreensão, ela pode ser um gesto de amor. Se não há correção, alguns problemas no futuro podem ser percebidos. A palavra de Deus diz que o Senhor repreende aqueles que ama. Se você é pai, repreenda seu filho. Se você entende que ele precisa dessa demonstração de amor, ele precisa de correção. Se você é filho, se você é filha,
Receba a repreensão com amor e com carinho. Não é ruim ser repreendido, porque o objetivo final é o desenvolvimento. E isso é bom. Um outro motivo pelo qual eu creio que esse texto é bom, fala bastante a respeito de paternidade, é que um bom pai faz a vontade de Deus, ainda que à primeira vista ela pareça ruim. Leia comigo os versos 2 e 3 do capítulo 22 de Gênesis. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Note aqui que a vontade de Deus, ela não só parece ruim à primeira vista, como ela parece contraditória. Porque nós lemos que através de Isaque, Deus faria de Abraão pai de uma grande nação. E agora ele está dizendo: traz seu filho e me oferece como holocausto. Parece contraditório. Mas também entendemos que não é a primeira vez que isso acontece. Na verdade, Deus, em seus caminhos, nos mostra que às vezes uma aparente contradição pode acontecer, mas ela é só aparente, ela só parece. Mais para frente a gente descobre que não tem nada a ver, que não é bem isso. Quando lemos a Bíblia, nós percebemos que essa não é a primeira vontade de Deus que parece ruim ou contraditória. Lembra de Marcos, capítulo 4, verso 35 ao 41, que nós meditamos aqui, acho que há 2 semanas atrás, sobre Cristo e a tempestade? Não era da vontade de Deus que Cristo e seus discípulos atravessassem o mar para chegar ali na região dos Gadarenos, dos Gesarenos, para continuar o seu ministério? Por que então uma tempestade aconteceu? Não parece contraditório que Deus queira levar os discípulos e Cristo para uma outra margem, mas vai causar uma tempestade naquela região? Lembra de Números, capítulo 13 e capítulo 14, que Deus mostra a terra prometida a Moisés e aos 40 vigias, e eles então chegam à conclusão de que ali moram gigantes, que a terra é boa, mas ela é cercada de inimigos. Não parece contraditório que Deus separou uma terra que eles não têm condição de tomar para si? Lembra de Atos 16, quando Paulo tem uma visão onde um homem diz para ele: venha para Macedônia, porque precisamos ouvir da parte de Deus. E então Paulo entende isso, caminha para a região da Macedônia, e ali ele é apedrejado, ali ele é agredido, ali ele é perseguido, ele é preso. Não parece contraditório que a vontade de Deus te manda para uma região e ali coisas ruins começam a acontecer? Está na dúvida do que precisa ser feito, meu irmão? Faça a vontade de Deus, ainda que ela pareça contraditória, porque nós sabemos que ela não é. Aparências certamente enganam. Quando lemos lá 1 Coríntios capítulo 13, onde Paulo diz: por enquanto nós vemos como num espelho. O espelho que Paulo se refere é completamente diferente do espelho que nós temos hoje, porque o espelho que nós vemos hoje, ele é claro, ele é evidente. Se não for aqueles espelhos de circo, que deixa ali você mais gordinho, mais baixo, mais alto, o espelho ele é bem claro. Mas no espelho que Paulo se referia, ele era feito de bronze ou de latão, de maneira que a imagem ela era muito borrada, ou a imagem espelhada naquele material não era clara. E por isso, quando Paulo ele fala sobre o amor, ele diz que por enquanto nós vemos como num espelho, de uma forma ruim, porque não conseguimos enxergar claramente ainda. E certamente nós também vemos de forma borrada alguns acontecimentos, se não estamos vendo com olhos espirituais, se não entendemos por que está acontecendo. Vindo para cá, de Uber, o motorista,
Ele era cristão, assim que eu entrei no carro, ele viu a Bíblia, ele, glória a Deus, porque eu pensei que estava vindo para mais um problema e já vi que encontrei um irmão. Aí eu, amém, meu irmão, amém. Aí ele disse para mim, estou aqui, não consigo mais entender os mistérios de Deus, porque entendo que preciso ter um outro tipo de trabalho, porque quando não estou trabalhando aqui com Uber, eu trabalho com carreta, trabalho com transporte. Mas eu sei que é um mistério. E Deus vai me contar, ou eu vou compreender. Um homem que ainda não entendeu o que pode estar acontecendo e aparenta, né, ele demonstra sinais de que está esgotado com relação à sua forma de trabalho, mas tem fé absoluta de que o Senhor o dirá o que ele ainda precisa compreender. Se está inseguro quanto à vontade de Deus, se é isso que deve ser feito, leia a palavra de Deus para que ela te fortaleça com relação a isso. Salmos 119, o verso 98, ele é bem interessante. O Salmo todo, 119, ele é muito interessante com relação à sabedoria, com relação às palavras de Deus e à preciosidade dela. Mas o verso 98, ele diz assim, no Salmo 119, tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Perdão, esse foi o 99. O 98 diz, os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Está na dúvida, leia a Bíblia. É fonte de sabedoria. É fonte de certeza para tudo aquilo que nos falta, para tudo aquilo que é incerto. Tenha fé, se aproxime da palavra de Deus e ela te dará força para que você tome atitudes que você precisa tomar. Nosso pastor, ele disse recentemente, quer profetizar sobre a vida de alguém? Lê a Bíblia para ele. E eu digo, quer se ver livre das inseguranças? Lê a Bíblia. É bater e valer. Santo remédio. Caminhando, um outro motivo pelo qual eu julgo benéfico esse texto sobre paternidade é porque apresenta um bom pai. E a gente entende que um bom pai também poderá se sentir sozinho, mesmo estando certo. Você como cristão, você como cristã, você como pai, pode já ter sentido isso. Você sente no seu coração que você está fazendo aquilo que é certo, mas parece que nada dá certo, ou que você é o único que enxerga a situação. Parece que você é o único que está vendo e de forma que ninguém mais vê. Às vezes você vai se sentir sozinho. Isso também acontece na caminhada cristã. Leia o verso 4 e 5 junto comigo, de Gênesis 22. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Eu acho curioso que a Bíblia não diz o estado do coração de Abraão diante dessa caminhada. Não imagino que tenha sido uma caminhada de alegria. Não imagino que tenha sido uma caminhada fácil. Ele caminhava com seu filho, sabendo do que estava para acontecer. Mas eu quero que você note duas coisas nesses dois versos. A primeira é que Abraão ele enxerga o lugar de longe. E a segunda é que ele deixa os servos. Há um motivo para essas duas questões. Em Juízes, no capítulo 7, algo curioso acontece. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Juízes, no capítulo 7. Há um momento interessante na palavra de Deus com relação à guerra. Eu gostaria que nós pensássemos juntos sobre ele. Juízes capítulo 7 diz assim: de madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais
para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver temendo, Verso 2, o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000, ou seja, de um terço de um exército, 2/3 estavam apavorados. Deus mandou embora. Verso 4, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse, separa os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. E o Senhor disse a Gideão, com os 300 que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os medianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. É um momento curioso, porque diante da guerra, você tenta arregimentar o máximo de homens. Quão maior for o seu exército, mais são as chances de vencer. Mas já disse aqui certa vez, e repito, de que a matemática de Deus não é a mesma matemática que a nossa. E Deus entendeu que aquele número, para ganhar, precisava diminuir. E eu não vou tratar aqui da questão ali dos 300, e se há um mistério com relação ao porquê da forma como bebeu água. Há até alguns que dizem que aqueles que bebem água levando a boca é porque esses estão atentos, não estão ajoelhados, então eles estão com a arma pronta para ser sacada ali, estão ainda diante de um momento de batalha, estão atentos, enquanto os outros se ajoelharam, então eles realmente não estão mais em posição de combate. Mas o certo aqui é que Gideão sabia, porque Deus havia dito para ele algo que ele não disse para os outros homens, que era, eu estou com você, vou lhe dar a vitória sob os meus termos, faça o que eu mando e a vitória vai chegar. É certo, meus irmãos, que Gideão, enquanto líder de um povo, recebeu ali alguns sinais de descontentamento. Indo à guerra e despachar quase 30.000 homens, mais de 30.000 homens, mandar embora esses caras para lutar só com 300, parece sinal de fraqueza ou parece um sinal de instabilidade mental. Você vai jogar bola, você precisa de 11 camaradas, você não manda 5 para casa porque você precisa do time completo. Mas aparentemente Deus tinha algo para fazer. Aparentemente não, certamente, e Ele faz. Haverão vezes, meus irmãos, que nós veremos coisas que ninguém mais vai ver, porque Deus falou ao nosso coração e precisamos estar atentos com Deus. Estaremos sozinhos, aparentemente, mas temos Deus conosco, e se temos Deus, temos tudo. É certo também que se os servos de Abraão fossem com ele até o momento do sacrifício, eles tentariam impedir Abraão de cometer tal ato. Então note que Abraão viu de longe algo que eles não viram, tendo certeza de algo que Deus disse, e tirou os empecilhos. É curioso isso, porque ele poderia ter levado os servos, ele poderia ter tentado cumprir a vontade de Deus ali com os servos, e se os servos o segurassem ou impedissem, ele poderia dizer, bem Deus, eu tentei,
Mas esses homens aqui me pararam, então creio que o Senhor já conseguiu compreender meu coração, né? De modo que quando Abraão ele retira os empecilhos para cumprir a vontade de Deus, ele revela o real estado do seu coração. Eu estou indo fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente faz isso. A gente pensa em fazer determinadas coisas, a gente sabe claramente que terão problemas ali, a gente não tira os empecilhos e diz, não, se for da vontade de Deus vai acontecer. Aí não acontece, a gente diz, Deus, eu tentei, tu sabe, então não era para ser, então estou tranquilo. Pecado, o nome disso é pecado. Mas Abraão aqui, mesmo no momento duro, ele retira todos os empecilhos para que a vontade de Deus, não a dele, venha a ser cumprida. E Deus está vendo. Certamente, Deus está de olho. Você que é pai, você que é cristão, às vezes você verá de longe coisas que os outros não viram ainda. Coisas que as pessoas não compreenderam, mas você já compreendeu. Isso pode te dar uma impressão de solidão, mas o Senhor Deus, Ele é contigo. E filho, esposa, mãe, irmão, se você, qualquer pessoa na imposição ali de obediência, se o seu pai, se o seu marido, se a sua esposa, se o seu líder, ele viu algo que você não viu ainda, ou ele aparenta isso, tenha paciência. Tenha paciência. Às vezes nós cobramos demais, dizendo, não, como é que você não está vendo? Isso está acontecendo, tome determinada atitude, mas nós não percebemos o todo. Lembra da mulher de Jó? Amaldiçoa o teu Deus. Pelo que eu estou vendo aqui, não vai ficar melhor. Então pede para morrer. A resposta de Jó foi, mulher, você está falando como uma louca falaria. Não é assim que funciona. Então, se você é pai, fica firme. Se você é líder, se há uma posição de autoridade, você tem certeza que o Senhor falou contigo. Se você foi até a palavra de Deus para buscar força e ela te dá a direção, continue nela. E se você é filho, tenha fé também que Deus está falando, ainda que você não esteja vendo. Quarto motivo, um bom pai deve ter fé no Pai eterno. Gênesis capítulo 22, versos 6 e 8. Vamos reler? Um bom pai deve ter fé no Pai eterno. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai, Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. No filme de 2008, Batman, o Cavaleiro das Trevas, há uma cena muito marcante, muito interessante. Ali no momento de combate entre o vilão e o comissário Gordon, o vilão pega o filho do comissário, coloca uma arma em direção à criança e ele pergunta ao comissário, você já teve que falar para a pessoa que você mais ama que tudo vai ficar bem quando você sabe que não vai? Você vai fazer isso agora e você vai sentir o mesmo que eu. É uma cena forte porque ele entende que o comissário faltou com a sua palavra de servir e proteger, então ele quer fazer com ele a mesma coisa que ele sentiu. Então ele diz assim para o comissário, minta para o seu filho agora, diz para ele que tudo vai ficar bem quando você sabe que não vai. É só o diabo que recorre a uma mentira para mascarar uma verdade. Lembra disso. É só o diabo que recorre a uma mentira para mascarar uma verdade. Um pai não precisa mentir a um filho para que ele faça a sua vontade. Um pai não precisa mascarar uma verdade dura com uma mentira palatável. A verdade precisa ser dita.
É certo que uma verdade mal exposta pode ser somente crueldade, mas uma verdade continua sendo verdade e precisa ser dita. A resposta de Abraão, ela é muito interessante. A pergunta de Isaac foi a mesma que a nossa pergunta quando vemos algumas igrejas. Eu estou vendo barulho, estou vendo fogo, estou vendo lenha, mas cadê o Cristo? Cadê o Cordeiro? Você às vezes vê isso em algumas igrejas. Cadê o Cordeiro? Estou vendo bastante barulho, tem luz escura, tem bastante holofote, tem bastante brilho, mas o Cordeiro está ali? Nós nos perguntamos isso, e aqui Isaac faz a mesma pergunta. Estamos indo para um lugar de adoração. Onde está o Cordeiro? E a resposta de Abraão é poderosa. Ele diz: Deus mesmo há de prover um cordeiro para o holocausto. E quando criança, eu não conseguia compreender a decisão de Abraão e nem a profundidade dessas palavras. Por que ele decidiu então ir até as vias de fato e por que ele decidiu falar dessa maneira a situação? Eu certamente não entendia porque eu só conhecia essa história pela visão do texto de Gênesis 22. Mas em Hebreus, capítulo 11, há uma explicação importantíssima dessa verdade, desse momento. E nós não compreenderemos o texto pelo que ele é, a situação pelo que ela é, sem essa explicação, sem essa orientação. Então abra comigo a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 11. Vamos ler o verso 17 a 20. Olha que interessante, Hebreus capítulo 11, verso 17 ao verso 20. Diz assim o autor de Hebreus: Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas e estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. A grande questão aqui, sobre esse texto, a grande verdade, é que quando Abraão vai levar o seu filho até o momento do sacrifício, ele não pensa, Deus vai impedir. Ele pensa, Deus tem poder para trazer de volta. Se Deus falou, eu vou cumprir. É certo de que servir a Deus nos levará a caminhos difíceis. Recentemente, nosso pastor citou também 2 Timóteo, quando Paulo diz a Timóteo que certamente todos aqueles que quiserem viver piamente em Cristo serão perseguidos. Esse é um cenário do qual nós não podemos fugir. Você está preparado, meu irmão? Você está preparada, minha irmã? Vai se preparando, peça a Deus, porque certamente nós sofreremos perseguições. Sofreremos exclusivamente por servirmos a Cristo. Exclusivamente. Não é porque você mente, você não deve mentir. Não é porque você faz algo que você não deveria. Você fará tudo aquilo que deveria enquanto cristão, que deveria enquanto um cidadão, mas ainda assim será perseguido exclusivamente por Jesus Cristo, por servir a Deus. Mas a sua fé deve se manter em Cristo, porque Ele enxerga acima das aflições. As aflições, elas estão realmente na agenda, mas como uma ferramenta para demonstração da glória de Deus. Então encare-a como ela é, como uma ferramenta para demonstração da glória de Deus. Um dos livros mais fortes que eu já li, eu creio que foi Torturado por Sua Fé, do pastor Aralan Popov. Ele passou, acho que mais de 10 anos na prisão comunista na Bulgária, e aquele homem ali, ele redefine o que é sofrimento. Se você não conhece a história do pastor Aralan Popov, eu recomendo a leitura.
não lembro agora de cabeça se são 200 páginas, se são 300. É um livro curto, mas ainda que ele fosse longo, você leria rapidamente, porque ele é um livro tão doloroso, que você acaba lendo rápido demais. Mas mesmo naquele momento de profunda tristeza, longe da sua família, torturado, ter sofrido lavagem cerebral, ter apanhado tanto, aquele homem se regozijava em Cristo e pregava o Evangelho por batidas nas paredes. Ele não sabia quem era a pessoa que estava do lado, mas havia uma forma de comunicação na cadeia. Eles pegavam uma caneca e batiam nas paredes, de modo que uma batida representava uma letra do alfabeto, 2 batidas, a segunda letra, 3 batidas, e aí você imagina, para que uma pessoa nessas condições consiga formular uma frase inteira, quantas batidas, quanto tempo foi levado, custou para que uma mensagem inteira pudesse ser trazida. E aquele homem pregava o Evangelho dessa maneira. Encarou a morte inúmeras vezes, e diante da morte, ele tinha certeza que estava fazendo a vontade de Deus. Sua única preocupação era como está minha família enquanto eu estou ausente. Mas quando finalmente ele descobre que sua família está segura, ele consegue pregar com muito mais força, com muito mais vigor. É uma história maravilhosa. Lembrar já me deixa, a garganta já começa a embargar, porque o sofrimento ele realmente pode ocorrer, mas o Senhor, ele usa o sofrimento como palanque para a glória do nome dele. Perceba o sofrimento como ele é, uma ferramenta, ele não é um empecilho. Quando Paulo entende que o sofrimento, que as suas perseguições, que as suas dores são apenas ferramenta, muito mais ele prega o Evangelho, e quando comenta com os seus irmãos o que passou, há um regozijo, porque as pessoas entendem que ainda assim a mão de Deus estava sobre aquelas pessoas, ainda assim a mão de Deus estava sobre o projeto, de modo que ainda assim a mão de Deus está sobre a sua casa, enquanto você servir a Deus, enquanto você ouvir a voz de Deus. Nesse momento, então, nós compreendemos que, mesmo diante de uma situação dolorosa, mesmo diante de uma situação difícil como essa, o Senhor, ele está conosco. Um bom pai, ele precisa ter fé ao Pai eterno. Principalmente porque essa fé é recompensada, não é uma fé inútil. No mesmo texto de Hebreus, no verso 6, no capítulo 11, mas no verso 6, diz assim a palavra de Deus: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, um bom pai, ele precisa ter fé em Deus, no Pai eterno, principalmente porque, e esse é justamente nosso último ponto, porque o Pai eterno, ele sempre corresponde à fé dos seus filhos. Homem nenhum na história não teve a sua fé correspondida por Deus. Ele pode não ter compreendido, e nós sofremos bastante com a nossa própria incompreensão, mas Deus sempre corresponde aos seus filhos. Leia comigo Gênesis, capítulo 22, do verso 9 ao verso 14, ao final da nossa mensagem. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Abraão ergueu os olhos e viu que havia um carneiro. De fato, Deus havia providenciado para si
um holocausto. Note duas coisas nessa mensagem. A Bíblia, em momento nenhum, durante esse cenário, nos diz que houve pesar no coração de Abraão enquanto ele tomava essa decisão. A Bíblia também não nos diz se houve luta da parte de Isaac diante desse cenário e nem se Isaac ressentiu seu pai depois desse ocorrido. A Bíblia não diz essas coisas. Mas não é verdade que eu e você, quando lemos esse texto, nos prendemos justamente nesse ponto? A gente pensa, como será que esse homem se sentiu? Meu Deus, que decisão dolorosa. E essa criança, será que ele lutou? Será que ele não lutou? Não é verdade, quando a gente lê, essas são as primeiras coisas que a gente pega? A verdade também é que nós, quando lemos as coisas, quando vemos essas coisas, nos prendemos no que a Bíblia diz que não é importante. A Bíblia não diz o porquê disso, porque não é o assunto central dessa mensagem. Porque haverão vezes que você fará a vontade do Senhor alegremente, haverá também vezes que você fará a vontade do Senhor com o coração contrito. Mas essa não é o ponto mais importante. O mais importante é o resultado. Deus proveu o cordeiro. Houve solução para aquele problema, porque Deus proveu o cordeiro. Se Deus não tivesse provido um cordeiro, cegos não veriam, surdos não ouviriam, doentes não seriam curados, mares não seriam silenciados, vidas não seriam transformadas, mortos não seriam ressuscitados. Mas Deus corresponde à nossa fé. Nos deu um cordeiro para que houvesse vida na morte de Jesus. Um pai teve que perder o seu filho para que mais nenhum de seus filhos tivessem que sentir a mesma dor que ele. Porque houve um anjo para que interrompesse a atitude de Abraão, mas não houve anjo para que interrompesse a atitude de Deus ao esmagar e sacrificar o seu próprio filho na cruz. De modo que vemos em Deus o maior exemplo de amor e paternidade, porque ainda que tenha perdido seu filho por 3 dias, ele fez isso em amor para que houvesse vida para todos os seus outros filhos. O seu filho que sofreu hoje está à destra do Pai e governa com ele. O nome dele é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e nos regozijamos no Cordeiro. Deus proveu um cordeiro para si, e graças a isso, a esperança na minha casa, a esperança na sua casa, meu irmão. Conclusão: pais, tomem um exemplo de Abraão neste cenário. Se você é capaz de se enxergar neste exemplo, que Deus o abençoe. E minha oração é que Ele continue te fortalecendo e te dando força para que você permaneça nessa caminhada como esse exemplo, como um homem cristão. Se você não se enxerga nesse exemplo, lute, ore e peça a Deus. Ele é infinito em misericórdia e terá prazer em lhe tornar assim. É do prazer do Senhor que oremos a Ele. Isso alegra o coração de Deus quando oramos a Ele, pedindo para que Ele nos transforme segundo a sua vontade. Então peça a Deus, é do interesse dEle, que você se torne um cristão melhor, que você se torne um pai melhor, que você se torne uma mãe melhor, que você se torne um servo de Deus melhor. Se você não é pai, ore para que seu pai tenha essas qualidades e que você também possa desfrutar deste mesmo caráter. No dia de hoje, agradeça ao Pai por lhe dar o Filho. Graças ao Pai, nós temos paz. Amém? Que Deus, quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, Deus bendito, porque o Senhor é de fato o maior exemplo de Pai. Senhor, obrigado, Pai, porque Tu tem cuidado do Teu povo.
mesmo diante de aflições, sentimos a tua boa mão. Sabemos, Senhor, que a principal das tristezas, a maior das lutas, já foi vencida na cruz por Cristo Jesus, e diante disso já não há mais condenação sobre nossas vidas. Caminhamos nessa terra, Senhor, ainda que com dificuldades, mas certos da vitória obtida na cruz, no sacrifício do Filho de Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pelo Filho. Senhor, abençoe, Pai, as famílias de nossa igreja, abençoe todos os pais, abençoe as mães, Senhor, os avós, os tios e tias que cumprem, de certa maneira, esse papel onde houve falta. Que o Senhor possa abençoar cada lar aqui, Senhor. Que o Senhor possa continuar nos direcionando, Pai, para a Tua vontade. Completa, Senhor, a Sua mensagem naquilo que eu falhei. Conclui, Senhor, a Tua vontade com as nossas vidas, Senhor. Agradecemos, Senhor, em Jesus Cristo, pela salvação, pelo perdão dos pecados, pela cruz, por Jesus. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome do Filho. Amém.